Você está cansado de repetir os mesmos erros, viver os mesmos dias e sentir que nada muda, por mais que você tente? Talvez o problema não esteja na sua vida, esteja na sua mente, porque até que você mude sua forma de pensar, continuará preso aos mesmos padrões. Hoje, você vai descobrir como reprogramar sua mente de dentro para fora, como quebrar as crenças que te limitam e como ativar, de uma vez por todas, o poder que existe dentro de você. Este não é apenas mais um vídeo, é um desafio, um chamado, uma oportunidade de deixar de ser quem você foi e começar a construir com intenção a pessoa que você realmente está destinado a ser. Você aceita o desafio? Então fique aqui, porque a sua transformação começa agora. Antes de começar este vídeo, quero que faça algo poderoso por você mesmo. Vá agora aos comentários e escreva esta frase: hoje mudo minha mente, mudo minha vida, sou estoico. Escreva com intenção, com força, como um compromisso com você mesmo. Porque quando você declara, você sente. E quando sente, grava isso no seu subconsciente. Essa frase será o primeiro passo para reprogramar sua mente e iniciar sua transformação. Faça isso agora e prepare-se para a mudança. Ensinamento 1. Neuroplasticidade e a capacidade do cérebro de mudar. Seu cérebro não está condenado a repetir os mesmos padrões para sempre. A ciência já provou que, mesmo após os 25 anos, quando a plasticidade natural do cérebro diminui, ainda é possível reconfigurá-lo, moldá-lo e transformá-lo. Isso não é apenas uma teoria. É uma verdade que muda vidas. Cada pensamento que você repete, cada emoção que revive, cada ação que escolhe, tudo isso deixa uma marca em seu cérebro. Essas marcas, chamadas conexões neurais, se fortalecem com a repetição e você tem o poder de decidir quais fortalecer e quais deixar desaparecer. Quando você era criança, aprender era natural. Seu ambiente moldava sua mente quase sem esforço. Você aprendia idiomas, entendia emoções, se adaptava. Mas à medida que envelhecemos, essa flexibilidade não desaparece. Ela se transforma em uma habilidade que precisa ser desenvolvida com intenção. A neuroplasticidade, essa capacidade incrível do cérebro de se adaptar, continua ativa, só que agora é você quem precisa ativar essa mudança de forma deliberada. Isso significa que não dá para esperar que o tempo por si só te torne uma pessoa melhor. Não dá para esperar que os anos curem suas feridas ou que a dor desapareça sozinha. A mudança mental exige trabalho consciente, atenção plena, repetição direcionada, vontade constante. Cada vez que você decide aprender algo novo, desafiar uma crença limitante ou romper um padrão automático, está esculpindo seu cérebro novamente. Literalmente, seu cérebro muda quando você decide mudar. Mas como fazer isso? Comece treinando sua atenção. A atenção é o cinzel que esculpe sua mente. Se você permite que ela seja fragmentada o dia inteiro entre redes sociais, notícias e preocupações, está reforçando um cérebro disperso, ansioso e reativo. Mas se decidir focar sua atenção, nem que seja por 10 minutos por dia, em algo que eleve sua mente, seja meditação, leitura profunda ou aprendizado intencional, então começa a construir novas rodovias mentais. E não se trata apenas de pensar diferente, trata-se de sentir diferente. Cada emoção intensa que você revive, medo, culpa, raiva, também molda seu cérebro. Se todos os dias você alimenta esses estados negativos, seu cérebro se torna uma máquina programada para o sofrimento. Mas se decidir interromper esse ciclo, se escolher respirar, observar sem julgar e direcionar sua energia para a gratidão, serenidade e foco, estará reprogramando também suas emoções. Isso é neuroplasticidade emocional. Imagine que, cada vez que você escolhe não reagir com raiva, está enfraquecendo a rede neural da irritação. Imagine que, ao ver uma dificuldade como uma oportunidade, você está fortalecendo a rede da coragem.
Isso não é otimismo vazio, é ciência, sustentada por milhares de estudos. Seu cérebro não diferencia uma experiência real de uma intensamente imaginada. Portanto, se todos os dias você visualizar sua melhor versão e agir como se já fosse essa pessoa, seu cérebro começará a aceitar isso como verdade. E quando sua mente acredita, seu corpo acompanha. Na perspectiva do estoicismo, essa ideia não é nova. Os antigos sábios já sabiam que você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage. Epicteto disse claramente: não são as coisas que nos afetam, mas nossas opiniões sobre elas. Isso, em termos modernos, é neuroplasticidade. Cada interpretação que você dá a um evento gera uma resposta mental. Mude a interpretação e você muda sua estrutura mental. Seja dono do seu foco e será dono do seu destino. Mas aqui está o ponto-chave. Nada disso acontece passivamente. Não basta querer mudar. Não basta saber que é possível. É preciso praticar, repetir, focar. Não é uma questão de motivação momentânea, mas de constância diária. Se todos os dias você decide quem quer ser e age como essa pessoa, mesmo que em pequenos gestos, está reconfigurando seu cérebro. Está treinando sua mente para responder de uma nova maneira. E com o tempo, esse novo jeito de pensar se torna o seu estado natural. Então, da próxima vez que disser "eu sou assim" ou "não consigo mudar", lembre-se, isso não é verdade. Você pode mudar. Seu cérebro pode mudar. Sua mente pode se libertar. Só precisa prestar atenção, repetir com intenção e agir com disciplina. Esse é o verdadeiro poder que habita em você. E quando aprender a dominá-lo, não será mais prisioneiro dos seus hábitos, mas o arquiteto consciente da sua própria mente. Ensinamento 2. O corpo influencia a mente e vice-versa. Muitas vezes acreditamos que tudo começa na mente, que é ali que se origina o que sentimos. Mas o que muitos não sabem é que o corpo também pensa, também lembra, também possui hábitos. O corpo armazena memórias emocionais. Se durante anos você viveu com ansiedade, frustração ou medo, seu corpo se tornou viciado nesses estados. E mesmo que você decida mudar mentalmente, o corpo vai lutar para manter o que lhe é familiar. É por isso que mesmo quando você decide recomeçar, surge aquela tensão no peito, aquela sensação de desconforto, aquela voz interna que diz: isso não é seguro. Não é apenas sua mente duvidando, é o seu corpo resistindo à mudança. Quando você começa a mudar seus pensamentos, o corpo inicialmente se rebela. Por quê? Porque ele está acostumado com a química emocional que você produziu por anos. Se você costumava reagir com raiva ou tristeza a certas situações, seu corpo aprendeu a liberar essas substâncias sempre que esses estímulos aparecem. E mesmo que sua mente diga, quero me manter calmo, seu corpo já está produzindo a resposta emocional automática antes que você possa pará-lo. Essa é a armadilha. O corpo começa a dominar a mente, e é aí que você deve intervir com plena consciência. A boa notícia é que você pode reverter isso, mas precisa fazer isso com presença. Sempre que notar que está caindo nos mesmos pensamentos negativos, pare, sinta seu corpo. Observe se há tensão nos músculos, se sua respiração ficou superficial, se sua postura reflete medo ou defesa. Essa é a evidência de que seu corpo está assumindo o controle. E é justamente aí que você deve intervir. Respire. Faça uma respiração profunda e consciente. Não apenas para se acalmar, mas para enviar ao corpo uma mensagem clara. Quem manda aqui sou eu. Estou presente. Não voltaremos ao velho padrão. Isso não é fácil, porque o conforto do conhecido é viciante, mas você não está buscando conforto, está buscando evolução. E para isso, será necessário resistir à primeira onda de desconforto, quando corpo e mente entrarem em conflito. Quando o corpo quiser te puxar de volta ao passado, sua respiração será sua âncora, sua postura será sua afirmação, sua presença será sua vitória.
Porque se você conseguir se manter firme, mesmo que por alguns minutos, já estará criando uma nova rota neural. Já estará ensinando ao corpo um novo caminho. E isso exige prática. Não acontece de uma só vez. Você terá que fazer isso todos os dias. Terá que se observar com honestidade. Como seu corpo reage quando enfrenta um desafio. Como ele se sente quando alguém te critica. Como responde quando você toma uma decisão corajosa. Se você prestar atenção, verá que muitas das suas reações não são conscientes. São reflexos do corpo, não decisões da mente. Mas uma vez consciente disso, você pode quebrar o ciclo. Do ponto de vista do estoicismo, essa ideia também estava presente. Os estoicos ensinavam que não devemos ser escravos de nossas paixões, e isso inclui também as sensações do corpo. Sêneca dizia que o sábio é aquele que não se deixa arrastar pelas emoções, mas mantém o domínio sobre si mesmo. Isso é exatamente o que estamos dizendo aqui. Recuperar o controle, não pela força, mas pela consciência. Não pela negação do que se sente, mas pela decisão firme de não reagir automaticamente. Se você conseguir fazer com que seu corpo deixe de comandar, sua mente será livre. E se sua mente for livre, você poderá escolher quem deseja ser. Poderá manter a calma em meio ao caos. Poderá agir com clareza, mesmo diante do medo. Poderá tomar decisões alinhadas com seu futuro, mesmo que seu corpo esteja preso ao passado. Cada vez que você escolhe não ceder ao impulso emocional automático, está reprogramando seu sistema. Está ensinando ao corpo que ele não comanda mais. Quem comanda agora é você. Esse é o verdadeiro poder, não deixar que a emoção te domine, mas você decidir como deseja se sentir. No começo será difícil, porque o corpo vai lutar para retornar ao que é familiar. Mas se você perseverar, se respirar fundo, se observar sem reagir, então estará construindo uma nova realidade de dentro para fora. Estará se libertando de uma prisão invisível. E ao conseguir isso, não viverá mais condicionado pelo passado, mas guiado por sua visão. E isso, sem dúvida, é liberdade. Ensinamento 3. Reprogramação das emoções através de novas experiências. Seu corpo não apenas caminha, respira ou digere. Ele também lembra. Guarda cada emoção intensa como uma marca invisível. Quando você passou por uma traição, uma humilhação, um abandono, não foi apenas sua mente que processou essa dor. Seu corpo também sentiu, armazenou, e desde então, cada vez que uma situação se assemelha, mesmo que remotamente àquele evento, o corpo reage antes que você possa pensar. Suas mãos suam, seu pulso acelera, sua mente começa a preencher os vazios com medo ou desconfiança. E sem perceber, você revive o passado, mesmo estando em um presente completamente diferente. Essa é a armadilha das emoções não resolvidas. Elas se reciclam. São ativadas como se fossem atuais, mesmo que já não correspondam ao que você está vivendo. E é aqui que entra a reprogramação. Se você quer mudar sua vida emocional, não basta evitar aquilo que te machuca. Você precisa enfrentar com uma nova postura. Seu cérebro precisa de novas experiências para criar novas conexões. Cada vez que você escolhe responder de forma diferente a um estímulo antigo, está criando um novo caminho. Está reescrevendo a história emocional que seu corpo carrega. Isso não é apenas teoria, é ciência. O cérebro funciona por padrões. Se por anos você se sentiu vítima, se cada vez que alguém levantava a voz, você se retraía, se toda situação difícil te fazia reagir com raiva ou ansiedade, então seu corpo já aprendeu a agir automaticamente assim. E por isso, mesmo querendo mudar, tudo dentro de você te empurra a repetir o mesmo. Mas existe uma saída, a exposição consciente. Se expor novamente a esses cenários, mas agora com uma nova intenção emocional. Você está reeducando seu sistema nervoso, ensinando que ele não precisa mais se defender daquilo que antes o machucava. Vamos a um exemplo. Imagine que, sempre que precisa ter uma conversa difícil, você sente uma ansiedade paralisante.
Em vez de evitar essas situações, você decide ter uma, mas desta vez você respira, observa o que sente e escolhe permanecer presente. Fala com calma, se ancora na gratidão de poder se expressar. E no final, ao perceber que nada de terrível aconteceu, seu cérebro registra algo novo. Isso não foi uma ameaça, foi uma oportunidade. Repita isso o suficiente e logo a ansiedade diminuirá. O corpo não reagirá mais da mesma forma, porque aprendeu algo novo. Esse tipo de treino emocional exige coragem, porque não há atalhos. É preciso estar disposto a sentir tudo aquilo que você evitou por tanto tempo, mas sem fugir, sem reagir automaticamente, apenas observando, respirando e escolhendo responder a partir da sua versão mais sábia. E é aí que acontece a mágica. Seu corpo começa a soltar memórias antigas e sua mente retoma o controle. É uma reconfiguração completa, de dentro para fora. Os estoicos entendiam isso de forma profunda. Eles diziam que não são os eventos que nos afetam, mas nossas interpretações sobre eles. Marco Aurélio enfrentou guerras, doenças e traições, mas nunca permitiu que essas circunstâncias determinassem seu estado interior. Por quê? Porque aprendeu a reinterpretar cada evento com base na razão e na virtude. Isso é exatamente o que fazemos ao reprogramar nossas emoções. Mudamos a lente com a qual vemos o mundo e respondemos com sabedoria, não com impulso. Não se trata de negar o que você sente. Trata-se de escolher conscientemente como deseja se sentir diante de determinadas situações. Se antes a rejeição fazia você se sentir indigno, agora pode vê-la como um sinal de redirecionamento. Se antes a crítica te paralisava, agora pode recebê-la como uma chance de crescer. Cada uma dessas escolhas emocionais, feitas com intenção, cria novas rotas no seu cérebro, novas respostas no seu corpo. Isso, com o tempo, transforma sua identidade. Você deixa de ser a pessoa que reage no automático e se torna alguém que escolhe, não porque não sente, mas porque sabe como responder. Seu passado deixa de dominar seu presente, e seu presente, finalmente, se torna um solo fértil para a paz interior, a calma e a plenitude. A reprogramação emocional não é fácil, mas é possível. E começa com um passo: ousar viver aquilo que antes você evitava, mas com uma nova atitude. Ser o protagonista da sua resposta, e não o eco do seu passado. Porque, no fim das contas, o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece fora de você, mas em escolher como você deseja vivê-lo por dentro. E isso, repetido dia após dia, te conduz à liberdade. Ensinamento 4. Substitua o pensamento excessivo pela ação. Pensar demais pode parecer algo produtivo. Acreditamos que estamos analisando, planejando, nos preparando. Mas, na verdade, muitas vezes esse excesso de pensamento não é clareza. É medo disfarçado. Por trás de cada "e se não der certo?", "e se eu errar?", "e se eu não for suficiente?", existe uma mente paralisada pela dúvida. E o mais perigoso é que quanto mais você pensa, menos você faz. Você se torna espectador da própria vida, preso a cenários que só existem na sua cabeça, enquanto a realidade continua avançando sem você. A mente tem essa habilidade de construir labirintos. Você começa com uma ideia simples e, quando percebe, está afogado em possibilidades, preocupações e julgamentos. Mas o problema não está em pensar, e sim em não saber quando parar. Porque o pensamento, quando não vem acompanhado de ação, vira um inimigo silencioso. Ele te desgasta, te paralisa, te enche de ansiedade. Enquanto isso, seus objetivos continuam esperando. Seu crescimento continua esperando. Sua vida continua esperando. É aqui que a ação se torna o antídoto. Porque quando você age, tudo muda. O pensamento se cala, a atenção se foca. A energia se direciona e, de repente, aquele medo que parecia gigante na sua mente se torna administrável. A ação quebra o ciclo. Você não precisa resolver tudo antes de começar. Só precisa se mover.
Um passo, uma decisão, uma ação concreta. Isso já basta para sair do bloqueio mental. E não estamos falando de grandes ações. Às vezes, o gesto mais poderoso é o mais simples. Se você está sobrecarregado com uma tarefa, comece com 5 minutos. Se não sabe qual caminho seguir, dê o primeiro passo na direção daquilo que te desperta curiosidade. Se não pode tomar uma grande decisão, tome uma pequena que te aproxime da clareza. Cada ação é uma mensagem para a sua mente. Estamos avançando, e com o tempo, essa mensagem se transforma em hábito, em novo padrão, em uma nova identidade. Muitas pessoas ficam presas na ilusão de que precisam entender tudo antes de agir, mas a verdade é que é agindo que se entende, é no movimento que surge a clareza, porque a experiência ensina muito mais do que a especulação. Você pode passar dias pensando em como começar um projeto, mas só quando começa é que aprende o que realmente precisa saber. Pode imaginar 1000 formas de como algo pode dar errado, mas só ao enfrentar é que descobre que é muito mais capaz do que imaginava. Na visão do estoicismo, esse princípio é cristalino. Não perca tempo com aquilo que você não pode controlar. E um dos maiores desperdícios de energia é o pensamento desnecessário. Epicteto dizia com firmeza: não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. E muitas vezes, essas opiniões nada mais são do que pensamentos repetidos, nunca questionados. Os estoicos defendiam uma vida de ação guiada pela razão, não uma vida de análise infinita que evita o movimento. Para eles, o valor estava nas ações, não nas intenções. Então, se hoje você se sente preso em pensamentos que não levam a lugar nenhum, faça uma pausa. Respire e haja. Não espere se sentir pronto. Não espere o medo desaparecer. Não espere ter todas as respostas. Porque a verdade é que ninguém se sente completamente pronto para fazer algo importante. O segredo está em fazer mesmo assim, em se mover mesmo com dúvidas, em seguir mesmo com medo. Porque a ação, por menor que seja, te transforma, te torna mais forte, mais claro, mais preparado. A cada passo que você dá, ensina à sua mente que não é ela quem comanda. É você quem decide, é você quem escolhe. E o seu valor não está no que você pensa, mas no que você faz com o que pensa. É assim que se constrói uma vida poderosa. É assim que se vence a ansiedade, a indecisão, a estagnação. Não com mais pensamentos, mas com movimento. Lembre-se disso. Quando sua mente quiser te prender em um ciclo de pensamentos, responda com uma ação. Porque cada vez que você age, se liberta um pouco mais. E no final, você não será lembrado pelo que pensou em fazer, mas pelo que teve coragem de fazer. Mesmo quando sua mente implorava para você ficar parado. Ensinamento 5. O poder da rotina e como nos aprisionamos nela. Grande parte do que você faz todos os dias não é decidido por você, é decidido pela sua programação. Você acorda e, sem pensar, já pega o celular. Toma café por reflexo, não por necessidade, mas porque faz parte da sua sequência. Anda pelos mesmos caminhos, fala com as mesmas pessoas, pensa os mesmos pensamentos e, sem perceber, está vivendo o mesmo dia de ontem, apenas com outra roupa. O problema não é a rotina em si, mas o fato de que ela te aprisiona num piloto automático que adormece sua consciência. E quando se vive assim, cada dia deixa de ser uma possibilidade e vira uma repetição. A rotina é confortável. Faz você se sentir seguro, porque não há surpresas. Mas essa segurança também é a jaula que limita seu crescimento. Porque não há transformação no que é conhecido, e não há evolução sem desconforto. Cada vez que você repete uma rotina sem questioná-la, está reforçando uma identidade que talvez nem te represente mais. E se você não fizer nada para romper esse padrão, acabará se tornando uma cópia inconsciente de si mesmo, preso à inércia do habitual. O cérebro ama rotinas porque elas economizam energia, mas essa economia tem um custo, a perda da presença, da criatividade, da vida real.
Quanto mais automatizado está o seu dia, menos espaço há para o novo, para a espontaneidade, para os pequenos milagres que só acontecem quando você está verdadeiramente desperto. Por isso, o primeiro passo é se observar. Perceba quantas decisões você toma sem realmente decidir, quantas ações você repete sem pensar, quantas emoções surgem apenas porque o ambiente é igual ao de ontem. Depois comece a romper. Não precisa mudar tudo de uma vez. Mude uma coisa. Levante-se sem olhar o telefone. Caminhe por outra rua. Se sempre toma café, experimente chá. Se costuma pensar nas tarefas do dia logo ao acordar, comece com gratidão. Não é o ato em si que importa, mas o que ele simboliza. Você está dizendo à sua mente: não estamos mais no automático. Você está retomando o controle. No começo, o corpo e a mente vão resistir, porque o novo exige energia, exige atenção. Mas se você insistir, algo lindo acontece. Você começa a se sentir mais vivo. Porque toda vez que quebra uma rotina inconsciente, desperta um novo nível de consciência. E essa consciência é o início de toda a liberdade. Quando você decide como quer viver, ao invés de repetir como tem vivido, está construindo uma vida com intenção. Está moldando sua identidade, em vez de apenas herdá-la dos hábitos. E não mudam apenas os seus dias, muda seu estado emocional, porque muitas vezes a ansiedade, o tédio ou a tristeza não vêm de grandes problemas, mas de estar preso ao mesmo, sem estímulo, sem desafio, sem novidade. Mudar uma rotina pode parecer algo pequeno, mas gera um efeito dominó. Muda sua energia, muda seu foco, muda sua vibração. E isso atrai novas ideias, novas pessoas, novas oportunidades. No estoicismo, esse princípio também tem força. Os estoicos ensinavam que devemos viver com consciência, não por inércia. Epicteto dizia que devemos nos treinar para não depender do externo, nem mesmo do habitual. Porque quando você se torna escravo de seus costumes, já não é livre. A verdadeira liberdade está em poder escolher, em cada momento, como agir, ao invés de deixar que velhos hábitos ajam por você. Cada pequeno ato de consciência é uma vitória. Quando você interrompe uma rotina e escolhe algo diferente, não está apenas mudando uma ação, está mudando seu destino. Porque um destino nada mais é do que a soma dos dias vividos. E se você repete os mesmos dias, terá o mesmo destino. Mas se fizer algo novo a cada dia, mesmo que pequeno, está abrindo portas que antes não via. Está saindo do molde, e isso é profundamente poderoso. Você não precisa de uma grande revolução para transformar sua vida. Só precisa mudar o suficiente para despertar. Mude a forma como começa o dia. Mude a emoção com que reage ao cotidiano. Mude seu pensamento quando algo não sai como esperava. Esses micromovimentos, feitos com intenção, geram resultados gigantes. Porque toda vez que você se liberta de uma rotina inconsciente, recupera uma parte de si. E quando faz isso de forma constante, quando vive cada dia com presença e escolha, você deixa de sobreviver por costume e começa a viver com propósito. E é aí que a verdadeira transformação acontece. É aí que tudo começa a fazer sentido. Ensinamento 6. A calma é a sua maior força. A calma não é passividade, nem fraqueza, nem falta de personalidade. A calma é poder puro, controle interno, domínio absoluto de si mesmo. Em um mundo que reage por impulso, você escolhe responder com consciência. Enquanto os outros gritam, você respira. Enquanto os outros atacam, você observa. A verdadeira força não está em quem impõe, mas em quem se contém. Porque quando você se domina em meio ao caos, nada e ninguém pode te dominar. Essa é a essência do autocontrole. Não reprimir-se, mas dirigir-se com lucidez. A raiva, por outro lado, é um veneno silencioso. Disfarça-se de justiça, de dignidade, de tenho razão. Mas, na verdade, rouba sua clareza. Faz você agir por impulso, te arrasta para lugares dos quais depois se arrepende. O pior é que acreditamos que explodir nos alivia.
Mas o que se liberta ali é apenas a parte mais frágil, mais ferida, mais inconsciente de nós mesmos. A raiva te faz dizer o que não queria, machucar quem não merecia, destruir aquilo que depois vai doer. Por isso, dominá-la não é uma opção. É uma necessidade se você quiser viver em paz. E não se trata de reprimir a emoção, e sim de compreendê-la. Sentir sem se deixar arrastar. Perceber que você pode sentir raiva sem se tornar uma pessoa raivosa. Pode sentir frustração sem arruinar o momento. Pode reconhecer que algo te incomoda sem perder o controle. A chave está no espaço que você cria entre o que sente e o que faz. Esse espaço se chama consciência. E ele pode ser treinado. Como se treina isso? Com gestos pequenos. Na próxima vez que algo te irritar, pare. Respire, literalmente. Inspire profundamente e expire devagar. Sinta seu corpo, observe sua mente, pergunte-se: vale a pena me irritar com isso? Estou prestes a agir contra quem eu quero me tornar? E se a resposta for sim, escolha diferente. Fale com calma, ou fique em silêncio, ou se afaste por um instante, não para fugir, mas para recuperar o controle. Essa prática diária é o que vai moldando seu caráter. No começo não é fácil, porque a reação automática está enraizada. Mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. Mais forte você se sente, porque começa a perceber que quem decide como será o seu dia é você. Você escolhe que energia entregar. Você escolhe se um conflito vai estragar seu momento ou te tornar mais sábio. E os resultados são imediatos. Sua mente clareia, seu coração se acalma, seu corpo relaxa, as discussões diminuem, os relacionamentos se fortalecem. Você começa a atrair mais paz, mais respeito, mais harmonia, porque a calma não transforma apenas você, ela transforma o ambiente, desarma o agressivo, inspira o ansioso, acalma o impulsivo, porque transmite algo raro, que não é preciso controlar tudo para estar em paz. Na visão do estoicismo, essa virtude era essencial. Os estoicos sabiam que emoções intensas não deveriam governar o sábio. Sêneca escreveu claramente: a raiva, mais do que qualquer outra paixão, rouba a razão. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava a si mesmo que ninguém pode perturbar sua alma sem o seu consentimento, porque a calma é a expressão mais elevada da razão, e a razão é a guia de um... Ensinamento 7. Crie um novo eu, através da repetição. Sua identidade não está gravada em pedra. Não é algo fixo, imóvel ou definitivo. É, na verdade, uma construção moldável, uma história que você conta a si mesmo repetidas vezes, até que ela se torne real. E essa história, se não for escolhida conscientemente, será ditada pelo seu passado, pelos seus traumas, pelos seus erros ou pelas opiniões dos outros. Mas aqui está a chave. Você pode criar um novo eu, um mais forte, mais livre, mais corajoso. Como? Através da repetição. Porque se você repetir o suficiente, o novo se tornará familiar. Cada pensamento que você mantém, cada emoção que revive, cada comportamento que repete, reforça um padrão no seu cérebro. Essas repetições são o que definem quem você é. Se todos os dias você pensa, não sou suficiente, isso se torna uma verdade biológica, não apenas mental. Mas o contrário também é verdade. Se você repete todos os dias, estou em processo de transformação, isso também se torna uma verdade. O seu cérebro não distingue entre o que é real e o que é repetido com emoção e intenção. Ele responde à frequência. Por isso, se você quer mudar sua vida, comece mudando o que você repete. Fale de forma diferente. Pense de forma diferente. Sinta de forma diferente. Crie uma nova narrativa interna e repita-a todos os dias, até que seu corpo a aceite como verdadeira. Porque a sua mente pode dizer uma coisa, mas o seu corpo, se passou anos mergulhado na ansiedade, no medo ou na autocrítica, ainda não acredita. É aí que entra o poder da repetição emocional. Não é apenas dizer, é sentir com força, com clareza, com intenção.
Essa é a fórmula. Pensamento mais emoção mais repetição igual transformação. Um exercício simples, mas poderoso é este. Todas as manhãs, antes que o barulho do mundo te alcance, feche os olhos e imagine como seria o seu dia se você já fosse a pessoa que deseja ser. Não apenas imagine, sinta. Fale como alguém confiante. Mova-se como alguém que se respeita. Respire como alguém em paz. O que aconteceria se você repetisse esse estado interior todos os dias, sem falhar por 30 dias? Isso mudaria sua identidade. Porque você não estaria esperando as circunstâncias mudarem, estaria mudando por dentro. Isso não é motivação vazia, é neurociência. Cada vez que você repete uma experiência interna, mesmo que só na sua mente, está criando novas conexões neurais. E se repetir essa experiência emocional com frequência suficiente, seu cérebro começa a fortalecer essas rotas. Chega um ponto em que você não precisa mais se esforçar para acreditar no novo eu. Você simplesmente se torna ele, porque biologicamente seu cérebro e seu corpo se adaptaram a esse novo estado de ser. A chave está na constância. Não adianta fazer uma vez por mês, não adianta fazer apenas quando estiver se sentindo bem. É todos os dias, especialmente nos dias em que você não tem vontade, porque é aí que se prova o seu compromisso. Você está substituindo uma velha programação e ela vai lutar para sobreviver. Vai te fazer duvidar, te fazer sentir como um impostor, vai tentar te fazer desistir. Mas se você repetir o novo com fé, firmeza e foco, sua identidade antiga vai perdendo força e o novo eu começa a florescer. Do ponto de vista do estoicismo, isso também tem raízes profundas. Os estoicos acreditavam que o caráter é formado pelo hábito. Sêneca dizia que, se você pratica a virtude todos os dias, chega um momento em que não precisa mais pensar para agir corretamente. Você simplesmente age assim. Porque a excelência não é um ato isolado, é um costume. Então, se você pratica pensar com clareza, agir com coragem e viver com intenção, você se torna virtuoso não por teoria, mas por repetição diária. Lembre-se, você não é os pensamentos do passado, você não é as emoções antigas, você é aquilo que decide repetir hoje. Você é o eu que escolhe fortalecer com seu foco. E se a cada dia você decidir pensar como sua versão futura, agir como sua versão forte, sentir como sua versão livre, então, inevitavelmente você se transformará. Não é mágica, é ciência, é prática, é intenção. Então comece hoje, mesmo que ainda não acredite totalmente, mesmo que ainda sinta medo, faça assim mesmo, repita o novo, sinta como verdade, treine sua mente, ensine seu corpo. E em pouco tempo você olhará para trás e não se reconhecerá. Porque você não estará mais repetindo o seu passado, estará vivendo sua nova realidade. Ensinamento 8. A importância dos hábitos. Tudo o que você faz diariamente, o que pensa, o que sente e como reage, é moldado pelos seus hábitos. Não pela motivação momentânea, nem pela força de vontade ocasional, mas por aqueles pequenos atos que você repete sem nem perceber. Esses hábitos, por mais insignificantes que pareçam, estão construindo sua identidade. Seu cérebro funciona como um terreno fértil. Tudo o que você repete cria raízes. E o mais poderoso é que essas raízes se aprofundam tanto que passam a determinar sua forma de viver. Quando você repete uma ação várias vezes, seu cérebro cria uma conexão neural. No início, exige esforço, mas com a repetição, torna-se automático. Você não precisa pensar para escovar os dentes ou andar. Da mesma forma, pode treinar sua mente e seu corpo para fazer coisas que antes pareciam difíceis: meditar, comer melhor, organizar seus pensamentos, se exercitar, acordar cedo. O segredo está em entender que todo hábito começa desconfortável, mas com o tempo se torna parte de quem você é. A maioria das pessoas subestima o poder do pequeno.
Queremos mudanças grandes de um dia para o outro, mas esquecemos que a mudança real é construída com constância, não com intensidade. Se hoje você decide se movimentar por 5 minutos e faz isso todos os dias, está criando uma trilha. E essa trilha, reforçada com tempo e foco, vira uma rodovia mental. De repente, se movimentar não será mais esforço, será o seu modo de viver. O mesmo serve para qualquer hábito. Comece pequeno, repita todos os dias e não falhe. Essa é a fórmula. Um dos erros mais comuns é esperar por motivação para agir. Mas hábitos não são construídos com emoção, são construídos com repetição. Você não precisa estar inspirado todos os dias, só precisa ser disciplinado. Porque a disciplina é o que te faz agir mesmo quando não tem vontade. E cada vez que você escolhe fazer o certo, mesmo quando é difícil, está fortalecendo seu caráter. Está treinando sua mente para obedecer à sua visão, não ao seu humor passageiro. Também é essencial entender que seus hábitos atuais, bons ou ruins, já estão enraizados. Você não é preguiçoso, ansioso ou desorganizado por natureza. Você apenas repetiu comportamentos que levaram a esses estados. E se você aprendeu, também pode desaprender. Substituir um hábito negativo por um positivo exige consciência, intenção e persistência. Não lute para eliminar o velho hábito, substitua. Se você costuma procrastinar, troque esse tempo por pequenas tarefas. Se reage com ansiedade, troque esse impulso por uma respiração consciente. E isso não transforma apenas sua produtividade, transforma sua identidade. Porque quando você faz algo novo repetidamente, sua mente começa a dizer: é isso que eu sou agora. A mudança não é imediata, mas é inevitável se você mantiver a prática. Dia após dia, você deixa de ser quem era e começa a se tornar quem quer ser. Suas ações moldam sua autoimagem, e isso sustenta qualquer transformação duradoura. Os estoicos sabiam disso. Epicteto ensinava que ninguém se torna sábio da noite para o dia. É preciso treino constante. Marco Aurélio reforçava a importância de agir com razão todos os dias, não apenas quando é fácil. Para os estoicos, os hábitos eram a base do caráter. Sabiam que a virtude se praticava até virar rotina. Que a excelência, a paz, o autocontrole não são talentos inatos, mas habilidades desenvolvidas com esforço consciente e repetido. Então, se você realmente quer transformar sua vida, não busque soluções mágicas. Observe seus hábitos. Identifique o que você está repetindo que te afasta da pessoa que deseja ser e comece hoje a construir novos caminhos. Mantenha simples, mantenha breve, mas faça todos os